Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Louvado seja Deus pela vida e pela salvação. Louvado seja Deus por nos dar, através de Cristo Jesus, o Senhor, inteira comunhão com Ele. Neste momento, nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus sobre a vida de José, filho de Jacó, que se encontra no livro de Gênesis. Quando você lê do capítulo 37 ao capítulo 50, você vai ter a história de vida de José, ou a linha da vida de José. E dentro desse contexto, você vai contemplar, por exemplo, de acordo com a Bíblia que você tem, no capítulo 37, você tem José e seus irmãos. Seria a abertura da história da vida de José com esse título, no capítulo 37. Você vai encontrar esse título, José e seus irmãos. Tanto faz ser a Bíblia de Estudo de Genebra, como a Bíblia de Estudo Conselheira, como a Bíblia Visual com Infográfico. Já na Bíblia do discipulado, o título é Os Sonhos de José. Mas o texto é o mesmo. Além desse contexto, quando você olha os sonhos de José, partindo desse título, você vai contemplar que nós sonhamos, mas também tem os sonhos de Deus. Eu vou ler o texto que se encontra em Gênesis capítulo 37, do 1 ao 11, e depois vou fazer uma leitura que achei bem interessante e que é apresentada na Bíblia de Estudo Conselheira, que fala sonhos nossos e sonhos de Deus. O texto da palavra nos diz: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. Isso é um contexto que relata de forma geral a convivência de José junto com seus irmãos, ou seja, os filhos de Bila e os de Zilpa. A partir do verso 3 até o verso 11, você vai contemplar um contexto direcionado diretamente à pessoa de José. Ora, Israel amava mais José. Israel é o mesmo Jacó. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talá de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos, iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele, o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Foi a leitura dos versos de 1 a 11. Além dessa leitura, você vai contemplar, até o capítulo 50, as seguintes conotações a respeito de José. Falei da leitura que apresenta a túnica, que José ganha uma túnica, que José tem sonhos. Isso foi o texto lido do verso 1 ao verso 11. Do verso 12 ao verso 36, José é vendido como escravo. Ele é preso, no capítulo 39. José interpreta os sonhos do rei. Além dos sonhos do rei, ele interpreta sonho de 2 moços, que era o padeiro e o copeiro. Isto você contempla no capítulo 40. José interpreta os sonhos de Faraó, capítulo 41, dos versos a 36. E nesse mesmo capítulo 41,
do verso 37 ao 57, José é escolhido para ser governador. José tem 2 filhos. Está no capítulo 40, quando você lê os versos do 50 ao 52, no capítulo 41. A idade de José, quando ele ganha os presentes de seu pai, como foi lido, tem 17 anos. Quando José interpreta sonho, ele tem 28 anos. Quando José interpreta os sonhos de Faraó, ele tem 30 anos. José tem os 2 filhos entre a idade de 30 e 37 anos. E entre 37 e 44, seus irmãos vão ao Egito, que está no capítulo 42, verso 6 ao 47, verso 12. No capítulo 49, verso de 29 a 33, Jacó, seu pai, ou Israel, como é identificado, morre. José está na idade entre 54 a 61 anos. E depois você vai contemplar o relato final, que está no capítulo 50 de Gênesis, que José morre no Egito, capítulo 50, verso do 22 ao 26. Esse é um breve roteiro da linha da vida de José. No entanto, você vai contemplar, dentro desse contexto, eu vou fazer uma leitura sobre a questão dos sonhos. Se olharmos na nossa caminhada, nós temos sonhos. Almejamos que esses sonhos se realizem. Vários deles são realizados, outros não. Entretanto, tem sonhos que são nossos e tem sonhos que são de Deus. Fazendo relato sobre os sonhos de José, nós vamos contemplar que eles não foram sonhos por acaso, mas foram sonhos dados por Deus. O relato que nós vamos ler se encontra na Bíblia de Estudo Conselheira, que nos diz assim: José teve sonhos proféticos e depois ainda recebeu de Deus a interpretação de sonhos de outros, tal como aconteceu com Daniel. Já em Jeremias, capítulo 23, dos versos 25 a 28, acontece o contrário. Sonhos eram contados como se fossem revelação divina, mas eram apenas sonhos humanos. Por isso, a orientação: o profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Para a psicologia, os sonhos são produtos da nossa alma, funcionando como uma espécie de válvula de escape de pressões do nosso cotidiano ou de experiências marcantes em nosso passado. Eles têm importante papel em auxiliar a regular nossas emoções e nossa vida mental. Além desses, temos outros sonhos que deveríamos chamar de desejos, quanto a casamento, profissão, bens específicos, etc. E temos a Bíblia como revelação de Deus, que não existia no tempo de José. Deus pode falar por meio de sonhos. Seria uma indagação: Deus pode falar por meio de sonhos? Certamente sim, e às vezes realmente o faz. Mas a recomendação de Jeremias, no capítulo 23, verso 28, estabelece um modo muito útil para distinguir se o sonho é revelação de Deus, contá-lo à comunidade da fé como sendo um simples sonho, e assim dividir com irmãos e irmãs a responsabilidade de reconhecer uma eventual direção especial ou específica de Deus. O mesmo tratamento é recomendado para profecias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21. Essa recomendação é feita pelo apóstolo Paulo. Pois tanto sonho quanto profecias podem também ser produto do nosso coração ou do nosso mundo inconsciente, o que não é mal em si, mas não precisa ser tratado como algo especialmente revelado por Deus. No caso de José, os sonhos foram dados por Deus, mas ele não precisou se empenhar em realizá-los. Muito pelo contrário, ele jamais desejaria passar por tanto sofrimento como passou. Deus cuidou de forma detalhada para que o seu propósito fosse cumprido e a descendência de Jacó fosse salva da fome. E os sonhos ou desejos pessoais de José certamente aconteceram de modo diferente do esperado, mas Deus cuidou com carinho da vida dele. Deus cuidou com todo o carinho da vida de José, pois mesmo sendo vendido 2 vezes, ele prosperou, porque Deus era com ele. Ele fez aquilo que agradava a Deus, e por fazer aquilo que agradava a Deus, Deus o honrou. Você contempla no contexto da história, como já citei, que José é vendido. Ele é vendido 2 vezes, ele é levado para o Egito, mas é no Egito que ele se torna governador. Mas não se tornou-se governador do dia para a noite, não. Ele é vendido, é levado para o Egito. Ele depois é vendido novamente, vai parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar,
Ele é perseguido pela esposa de Potifar e ele vai para a prisão. E é na prisão, como mostra no capítulo 40, que ele interpreta 2 sonhos, como citei, o sonho do padeiro Mó e o sonho do copeiro Mó. O do copeiro se concretiza, ele é restituído ao posto conforme foram as interpretações feitas por José. E o do padeiro, ele morrendo. Depois disso, José continua preso. José faz uma recomendação ao copeiro Mó, que se lembre dele quando ele estiver no posto. Mas José fica 2 anos preso, porque só depois de 2 anos é que Faraó tem sonhos. E quando Faraó tem sonhos, chama seus magos, seus intérpretes, para interpretar os sonhos e ninguém consegue. É que o copeiro se lembra de José e diz a Faraó que quando estava preso, alguém interpretou seus sonhos. Falando de José, eu vou fazer ainda um breve relato sobre ele, que diz o seguinte: esse relato se encontra na Bíblia de Estudo Conselheiro. Com 9 anos, José perde sua mãe, por ocasião do nascimento do seu irmão de pai e mãe, que é Benjamim. Com 17 anos, ele é vendido como escravo ao Egito, onde passa 13 anos entre trabalho e prisão. Com 30 anos, José é apresentado a Faraó, que é a história dos sonhos de Faraó, que ninguém interpreta. José é apresentado a Faraó para interpretar seu sonho, e ao interpretar esse sonho e orientar a Faraó o que deveria ser feito, ele é feito governador, uma espécie de primeiro-ministro no Egito. Aos 39 anos, acontece o reencontro de José com seus irmãos, seguido pela ida de Jacó e seus irmãos para viver no Egito. Isso depois da primeira visita dos irmãos. Depois da segunda, então, se há uma recomendação para que todos venham para o Egito. Quando José tinha por volta de 55 anos, faleceu seu pai, Jacó. José então continua vivendo no Egito, onde morre aos 110 anos de idade. Entretanto, vale ressaltar que José foi aquela pessoa que buscou estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que apraz ao Senhor. É tanto que quando Jacó morre, os irmãos de José fazem uma conotação a respeito dele, dizendo que José não tinha se vingado deles até então, porque seu pai estava vivo. Mas agora, com a morte de seu pai, José ia ter a oportunidade de se vingar deles, devido a eles terem vendido José como escravo. Entretanto, José faz uma colocação para eles que os surpreende quando José diz: estou eu, por acaso, no lugar de Deus? Então, José vem mostrar para ele e para nós que devemos nós estar na dependência de Deus. Devemos nós exaltar e bendizer ao Senhor com as nossas atitudes. É tanto que a gente, refletindo numa colocação que Paulo faz à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 10, 31, é uma recomendação que serve para todos nós. Pois ele diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando você e eu realizamos algo que é para a glória de Deus, nós não ficamos preocupados com os seus resultados. Veja que os irmãos de José venderam José por ter inveja dele e não se deram conta de que José estava no centro da vontade de Deus. Como podemos dizer isso, que eles não se deram conta? Porque eles, quando pararam no Egito, não reconheceram José. No primeiro momento, José também não se deixou ser reconhecido pelos seus irmãos. Entretanto, depois dele, José se dá por conhecido a seus irmãos e quem era, e também trazer eles, seu pai e toda a sua parentela para o Egito. Até então eles não se davam por conta de que tudo o que estava acontecendo era exatamente o cumprimento dos sonhos que José tinha tido quando ainda estava na casa de seu pai. Porque depois que ele sai, o que acontece são as interpretações dos sonhos, tanto do copeiro como do padeiro, e os sonhos de Faraó. E a partir dos sonhos de Faraó, nós vamos contemplar que Deus começa a concretizar na vida de José os sonhos que Deus tinha dado ao próprio José. Veja que no primeiro momento, quem vem ao encontro de José são os seus irmãos. O primeiro sonho, ele está no campo, e o feixe dele fica em pé, e 11 feixes se curvam diante dele. E José tem exatamente 11 irmãos. Já no outro sonho, José, quando relata que não é só os 11 irmãos que se curvam, quando fala que o sol, a lua e 11 estrelas se curvam diante dele. Então, vem mostrar que toda a família de José agora se curva diante de José.
E isso não foi para exibição de José, mas isso foi para que se cumprisse o que Deus tinha revelado a José. Se você perguntar, ainda hoje pode ter sonho profético? Se Deus quiser, podem ter, porque a palavra nos diz lá em Atos que assim como ele foi no passado, ele quem Deus? Ele é o mesmo no presente. Pois já nos diz lá em Tiago que nele não há sombra de variação. Agora, o que acontece é que você e eu precisamos observar se o que nos acontece tem sido construção da nossa mente humana ou se tem sido uma ação de Deus em sua ou em minha ou em nossas vidas. Porque Deus é o mesmo. Entretanto, o que nos aconteça, se andamos na presença de Deus, o que vem acontecer será para a glória de Deus. Veja que, embora José tenha sido vendido, tenha sido preso, mas José não toma vingança no momento em que teve a oportunidade e que é dito pelos próprios irmãos, agora ele vai se vingar de nós. Ele, em vez de se vingar, ele faz uma linda declaração. Estou eu no lugar de Deus? E aí vem uma pergunta para nós. Temos nós ouvido e obedecido a Deus? Porque a própria palavra nos declara em Deuteronômio que, à medida que nós ouvimos a Deus, seremos pessoas abençoadas. Seremos pessoas em que as bênçãos do Senhor nos seguem. Olha o que diz o texto. Se atentamente, esse Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí do verso 3 em diante, até o verso 14, vai relatar quais são as bênçãos que vai seguir o ser humano, ou seja, você e eu, se atentamente ouvirmos a voz do Senhor. José, por ouvir a voz do Senhor e obedecer ao Senhor, ele contemplou a bênção do Senhor em sua vida. Mesmo em meio às lutas, em meio ao sofrimento, em meio às provações, mas ele contemplou que em momento algum ele esteve sozinho. Pelo contrário, Deus estava com ele em todo tempo e lugar. E por isso, a história dele é uma história sublime. Uma história que serve para nós de exemplo, que serve para nós também refletir sobre a nossa vida e nos indagar. Estou eu na presença de Deus? Estou eu fazendo a vontade de Deus? A vontade de Deus na minha vida está sendo vista pelos que me cercam. Veja que o padeiro Mó percebeu que a presença de Deus era na vida de José. Veja que Faraó percebeu que a presença de Deus era na vida de José. Você tem se dado conta que Deus é presente em sua vida? Porque se isso acontece, glória a Deus. Mas se você não tem percebido, hoje Ele te dá a oportunidade de você confessar o seu pecado. Rogar a misericórdia de Deus, pedindo que Ele passe sobre você o sangue do Cordeiro, porque é o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Deixamos de ser criatura e passamos a ser filho. E como filhos, gozamos da inteira presença de Deus. Que Ele, pois, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.